E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispá, e tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, lembra que Israel tinha perdido para os filisteus, então agora de novo os filisteus ouviram que eles estavam reunidos. Subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Verso 8: por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante do Deus de Israel, dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Batcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou quem? O Senhor. Deus nessa noite, Ele quer te ajudar, porque o nome dele é o Deus ajudador. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei os desafios que você está vivendo, mas eu creio de todo o coração que Deus quer te ajudar nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça comigo. Deus amado, eu quero te agradecer em nome de Jesus. E quando nós falamos da ajuda, nós entendemos pela tua palavra, para que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. Nós precisamos, Senhor, estar no centro da tua vontade, Pai. Então vem nessa noite, Senhor, direcionar a nossa vida. Nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Igreja, o Evangelho de Jesus, preste atenção aqui, porque vai chover, a gente tem que esperar a chuva passar mesmo. Mas preste atenção nessa mensagem que Deus tem para a tua vida aqui. O Evangelho de Jesus hoje tem alguns grandes inimigos. E eu quero citar dois grandes inimigos do Evangelho. Dois grandes inimigos que a igreja brasileira está enfrentando, que a igreja no mundo enfrenta. Vocês têm ideia? Não são os testemunhos de Jeová, não são os mormons, esses não são os inimigos que estão dentro da igreja. Um dos grandes inimigos da igreja hoje, do Evangelho de Jesus, é o que é conhecido como o Evangelho coach, o Evangelho da autoajuda.
É o evangelho aonde se mostra que Deus ele é favorável a você, que você pode continuar vivendo do jeito que você vive, que Deus é um Papai Noel, que o desejo de Deus é só dar presente para os seus filhos. Eu estava lendo essa semana, tem uma igreja nos Estados Unidos, olha que loucura que nós chegamos. Tem uma igreja nos Estados Unidos que eles fazem até sorteio de casa na hora do culto. Você acha que vem gente na igreja? Imagina eu colocar aqui, dia tal, o pastor da igreja Graça Eterna vai sortear uma casa, seja um Coab, seja uma casa aqui, venha pegar o número da sua senha, que no final do culto o pastor vai sortear uma casa própria. Você acha que vai ter gente que vai vir aqui? Você pode ter certeza, se eu doar cestas básicas aqui, já vai lotar a igreja, vai estar cheio de gente. Você imagina eu sortear uma casa aqui na avenida, aqui, você não vai ter um apartamento desse do Coab, e você sai entregando na vizinhança, o pastor vai sortear um número. Eu morei nos Estados Unidos e tem igrejas lá, a Agatha deve se lembrar disso, tem igreja lá que dentro da igreja tem o Starbucks, você pode tomar café de graça dentro da igreja. Aqui você paga uma grana, né? Lá é de graça dentro da igreja. E os membros não precisam ir andando até a igreja, tem aqueles carrinhos de golfe que vai buscar você na porta do teu carro. Aí eu fico pensando, tem como a gente competir com uma igreja dessa? Uma igreja que na hora do culto quebra a torneira. Você entende que é um outro mundo que nós estamos falando, uma igreja onde tem carrinho de golfe te buscando na porta do seu carro. Eu andei nesse carrinho lá em Los Angeles, igreja tão grande que não tem como você, demora para andar. Então eles facilitam, eles vão buscando você os carrinhos, vão buscando as pessoas o carrinho de golfe. Aí eu fico pensando, será que a gente tem condições de competir com isso? Não dá, é desigual, é desproporcional. Porque eu não tenho casa para dar aqui. Porque aqui a gente não tem carrinho de golfe para buscar você, micro-ônibus que leva as pessoas até os carros. A gente não tem essa estrutura. Então é difícil, entre aspas, o Evangelho de Jesus competir com esse tipo de oferta que é oferecido hoje nas igrejas. Agora, preste atenção numa coisa. Junto com isso que eu falei, além do cafezinho e tudo isso, esse não é nenhum problema, eu vejo, mas é a mensagem de autoajuda, é a mensagem coach que é passado para as pessoas nas igrejas, aonde Deus está sempre favorável às pessoas, independente de como as pessoas estejam vivendo a sua vida. Mas quando eu leio a minha Bíblia, eu vejo que o Evangelho, a palavra de Deus, não é uma mensagem de autoajuda. Ela é até uma mensagem de ajuda do alto, mas ela não é de autoajuda. Não tem nada a ver com o I, com o eu. Muito pelo contrário, se nós lermos a palavra de Deus, Isaías capítulo 59 diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar. Deus é um Deus abençoador, amém? Eu não creio num Deus impotente, um Deus incapaz, um Deus que não queira abençoar a nossa vida. Eu creio que Deus, Ele quer nos abençoar. Qual pai que não tem a vontade de dar o melhor para o seu filho? Qual pai não gostaria, ou mãe, que não gostaria de poder ajudar mais? Mas uma coisa a Bíblia fala também, que as vossas iniquidades é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Que muitas vezes Deus não nos abençoa mais porque é nós que estamos andando no caminho errado, que nós que não estamos atentando à voz do Espírito Santo. Então, ao invés dessa mensagem coach que a gente tem ouvido por aí na internet, mundo afora, a gente precisa entender o seguinte, irmãos,
Deus, Ele não tem obrigação nenhuma de orientar, de direcionar, de dirigir a vida de ninguém, a vida de qualquer pessoa, aonde a palavra dele, aonde o coração da pessoa não esteja alinhado com a vontade de Deus. Você entendeu isso? Deus, Ele fica descomprometido de abençoar. Se eu estiver vivendo uma vida em desobediência a Deus, Deus está desobrigado de me abençoar. Se eu estou vivendo uma vida no pecado, Deus está desobrigado de orientar a minha vida. E aqui no nosso texto de Samuel é exatamente isso que aconteceu. Não sei se você prestou atenção, mas no versículo de número 2, diz que por 20 anos, a arca do Senhor ficou guardada na casa de Abimeleque. Por 20 anos, a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, ficou guardada. Sabe aquele quartinho escuro, aquele quartinho no fundo onde você guarda as suas tranqueiras, as coisas que você não usa, que você coloca tudo numa caixa e esconde aquilo, ou as coisas que estão atrapalhando você vai colocando num quartinho escuro? E exatamente isso que o povo de Israel tinha feito. Eles tinham colocado a arca do Senhor longe, eles estavam longe da presença de Deus, mas por causa disso, eles estavam sendo derrotados pelos filisteus. Nós pregamos aqui em Icabode, foi-se a glória de Deus, por causa da presença de Deus que não estava no dia a dia das pessoas, a presença de Deus que não estava caminhando com eles. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam apanhando do inimigo, eles estavam sofrendo as consequências da presença de Deus longe das suas vidas. Eles estavam pagando um preço altíssimo pela desobediência. 20 anos de opressão, até que chegou o dia que eles estavam tão oprimidos, que eles estavam sentindo o peso do pecado, o peso de estar longe de Deus, tão grande sobre a vida deles, que eles disseram, se você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 2, na segunda parte, no finalzinho diz: lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Como é que está na sua versão? Lamentava todos os dias pela presença de Deus, porque eles estavam sentindo que a pior coisa foi ter deixado o Senhor, a pior coisa foi ter virado as costas para o Senhor. Quantas vezes nós não viramos as costas para o Senhor, igreja? Quantas vezes nós deixamos que outras coisas sejam mais importantes na nossa vida do que a presença de Deus? Quantas vezes, quantas coisas? Deixa eu dar para você nessa noite uma definição do que é idolatria. Porque quando a gente fala de ídolos, de idolatria, as pessoas logo pensam na imagem, né? Isso é ídolo. Mas você sabia que está cheio de ídolo dentro do coração dos crentes também? Às vezes o crente fala contra o ídolo do católico, né? Que tem lá a imagem, que tem o santo. Mas você sabia que está cheio de ídolo? Muitas vezes dentro do seu próprio coração e do meu. Eu vou te dar uma definição de idolatria aqui. Não é minha, na verdade. Foi Lutero que disse. Ele disse assim: tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé. Amém, Duda? Tudo aquilo que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é Deus. Tudo aquilo que você dedica ao seu coração, que você passa a confiar naquilo, isso passa a ser um Deus na sua vida.
A sua empresa pode ser o seu Deus, se você confia nela de toda a sua força, de toda a sua fé. Seu marido pode ser o seu Deus, sua esposa pode ser o seu Deus, o seu carro pode ser o seu Deus, qualquer coisa. A igreja pode ser o meu Deus. O meu Deus quebrou ali agora. Qualquer coisa, irmãos, que você coloca o seu coração e depende daquilo e confia naquilo mais do que deveria confiar em Deus, é um ídolo. Você passa a idolatrar. Você não faz um altar. Você não faz um altar de pedras e não acende vela, mas dentro do coração Deus olha e fala: tem um ídolo dentro do seu coração. E era isso que estava levando Israel a ser derrotado pelos seus inimigos. Era isso que estava atrasando a vida espiritual do povo de Deus. Mas olha que interessante, o povo percebeu, né, que as coisas estavam muito tudo errado. E aí eles vão até Samuel no versículo 3. E olha o que diz o versículo 3, se você está com a sua Bíblia. Então falou Samuel a toda a casa de Israel. Olha o que o profeta falou a toda a casa de Israel: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós o que? Os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará dos filisteus. Se vocês tirarem os ídolos do coração, da vida de vocês, o Senhor vai dar vitória, e o Senhor vai ajudar vocês hoje contra os filisteus. O Senhor vai vencer esse inimigo. Ele vai ser pequeno perto de vocês. Então a primeira coisa que Israel tinha que fazer para receber a ajuda de Deus: pastor, o que eu tenho que fazer para receber a ajuda de Deus? O que tem que acontecer na minha vida para que haja o favor de Deus? Em primeiro lugar, quando nós nos voltamos a Ele, quando nós nos voltamos ao Senhor. Versículo 3 diz: se de todo o vosso coração vos, como é que está na sua Bíblia? Vos converterdes. O que é conversão, gente? Quem que já viu U-turn, né? Aquele, em inglês é U-turn, aquela placa que está escrito retorno. Que você olha assim, você pode voltar, pode fazer o retorno. Você está numa direção, você fala: puxa, perdi. Você está na estrada, você se perdeu, aí tem uma placa a 500 metros, tem o que? Um retorno. Deus está falando para Israel o seguinte: vocês precisam se voltar. Você está na direção errada, então volta o seu caminho. Então, se eu quero a ajuda de Deus, se você quer a ajuda de Deus, você tem que voltar o seu coração ao Senhor. Se diz: pastor, voltar o meu coração ao Senhor em relação ao que? Tudo que está tomando o primeiro lugar na sua vida, tudo que está tirando o seu sono, tudo que está trazendo preocupação. Eu durmo igual a criança. Tudo que tira a sua paz, volta o seu coração hoje ao Senhor. A Bíblia usa uma outra palavra para isso, chama-se arrependimento. Arrependimento é uma mudança de direção. Você estava numa direção, você dá uma meia volta. Quem lembra da história do filho pródigo aqui? O filho pródigo saiu de casa, pegou a herança, foi esbanjar, gastar com a mulherada, o samba, o forró, sei lá que tipo de música que ele ouvia, caiu na gandaia, foi acabou comendo bolotas junto com os porcos. Naquele momento que ele estava longe da casa do seu pai, que ele perdeu tudo,
que entrou no coração desse jovem? Um arrependimento, uma consciência. Arrependimento não é sentimento, gente, não é arrepio, é uma consciência. Ele teve então uma consciência de que ele estava longe, no caso de Deus. Ele estava vivendo longe dos caminhos do Senhor. E isso trouxe para ele o quê? Uma luz. O meu desejo da pregação nessa noite é que ela possa trazer luz para dentro do meu e do seu coração, amém? De você voltar os seus caminhos para o Senhor. Eu não vou pregar nessa noite que Deus vai te dar uma casa, mas eu posso e vou pregar nessa noite que Deus quer te dar um caminho de volta para a presença dEle. Aqui nessa noite nós não temos um bingão para dar para as pessoas uma casa própria, mas nessa noite nós temos uma oferta para você, que é o caminho de volta para o coração e para a presença de Deus. E o Evangelho é sobre isso. O Evangelho é sobre essa volta. E o filho pródigo disse assim: pequei contra os céus e contra a terra, e não sou digno de ser chamado nem seu filho. Então o arrependimento é quando a gente começa a reconhecer o nosso pecado. O arrependimento é quando a gente começa a querer voltar para Deus, voltar para a casa do Pai, voltar para a presença do Senhor. É quando você diz: eu preciso fazer ajustes na minha vida. Tem coisa na minha vida que não está agradando a Deus. Tem coisas no meu coração que não está agradando o coração de Deus. Eu tenho que tirar coisas da minha vida, pastor. Eu tenho que tirar. Essa semana mesmo eu fiz ajustes na minha vida. Não é pecado, às vezes é uma distração, uma perda de tempo. Não, eu preciso estar mais focado, eu preciso investir em outras coisas mais importantes. Como gastamos o nosso tempo? Nessa noite, o que cada um aqui tem que pensar é o seguinte: quais são os caminhos que Deus tem para a minha vida? Quais são os caminhos que Deus tem para a minha vida, pastor, para a sua vida? Ou eu tenho deixado o meu eu governar a minha vida? Ou eu tenho deixado o meu próprio eu estar no controle de todas as coisas? Que às vezes o nosso eu é que está na frente, não é Cristo que está dirigindo. Eu sempre dou esse exemplo. Às vezes a gente faz igual, eu dirijo o carro, né? Quando eu estou dirigindo, minha esposa não, ela faz questão de sentar ali como passageiro, né? Ela quer saber, você que leva o carro. E às vezes a gente faz isso com Jesus. Jesus quer dirigir o carro da nossa vida. Sabe o que a gente faz? A gente põe um cinto de segurança em Jesus e coloca ele no banco do passageiro, ou no banco de trás. Fica aí, Jesus. Não, ele quer ser o piloto da nossa vida, mas a gente coloca ele no banco do passageiro e põe até um cinto para ele ficar quietinho ali, para ele não se meter muito na nossa vida, para ele não dar muito pitaco, para ele não dar muita palpite nas nossas vidas. E o Senhor fala aqui no texto: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Se o teu coração, Deus vai dar a vitória, Deus vai ajudar vocês, mas Deus quer ser o primeiro no seu coração. Deus quer que você volte o seu coração por completo à presença dele. Amém? Esse é o primeiro recado no texto para nós. Segundo, quando é que Deus nos ajuda? Quando fazemos uma faxina no nosso interior. Deus nos ajuda quando nós fazemos uma faxina no nosso coração. O que ele fala no versículo 3? Primeiro, com todo o vosso coração vos converta. Depois ele pede para fazer o quê? Tirai dentre vós os deuses estranhos
e os Astarotes. Sabe o que o profeta de Deus aqui identificou? Que lá dentro de Israel tinha muita gente que falava que servia o Deus de Israel, mas lá dentro da sua casa tinha um altarzinho, um congazinho aos deuses dos cananeus e dos fenícios. Astarote era uma divindade feminina dos deuses dos sírio-fenícios. Então Israel foi assimilando os deuses de todos os povos que estavam ao seu redor. Foi fazendo uma coxa de retalho, pegando todos os deuses. Você entende? Foi capturando as imagens. Tem que soltar embaixo, senão ele não consegue passar. Amém. Você entende? O que Deus falou? Para que houvesse arrependimento, para que houvesse vitória de Deus, o povo tinha que fazer uma faxina, tinha que colocar para fora os deuses, colocar para fora tudo que não prestava. Em outras palavras, Deus começou a apontar o pecado do próprio povo dele. Deus começou a dizer: coloca para fora esses ídolos. Vocês se mudaram para cá e vocês começaram a assimilar os deuses dessa cultura. Vocês se mudaram para Canaã e vocês começaram a assimilar a idolatria dos povos ao seu redor. Coloca isso para fora. Deus só vai dar vitória quando vocês fizerem uma faxina, colocar as coisas para fora, o que está errado, os deuses estranhos. Coloca os pecados de estimação. Sabe aquele pecadinho gostoso? Coloca isso para fora. Sabe aquele pecado que você guarda bem escondidinho para ninguém saber, ninguém ver? Deus está falando: coloca isso para fora. Coloca esse ídolo para fora. Porque o Espírito Santo só pode transformar, só pode dar vitória quando nós fazemos uma faxina. De vez em quando a gente faz uma faxina lá em casa. Acho que você faz na sua também, de vez em quando, uma faxina. E a gente tem uma expressão lá em casa que a gente até brinca. Fala que tem dias que a Duda acorda com a Neuza. A Neuza da faxina, não é, Duda? Você vai lá, com as cadeiras tudo para cima, e mop passando para lá e para cá, e pano, não sei o que. Não quer nem que a gente fique no caminho. Às vezes a Neuza da faxina entra na minha mulher também, parede da cozinha. E às vezes a gente faz isso dentro do guarda-roupa também, né? Eu tenho uma capacidade de bagunçar. Aí minha mulher vai lá, coloca tudo em ordem, as cuecas, as calças, os sapatos, entende? Eu costumo chegar da igreja, tiro o sapato no quarto, às vezes fica 3, 4 pares de sapato. Eu mesmo tropeço às vezes. Aí ela olha assim, eu já me liguei que tem que tirar de lá do caminho. Essa semana mesmo, né, você mudou a cama de posição, né, o quarto ficou até mais clean, como a gente fala, mais limpo. E sabe de uma coisa? A gente precisa fazer isso na nossa vida espiritual também. A gente tem que tirar, colocar, limpar, tirar aquelas teias de aranha. Qual foi a última vez que você leu a tua Bíblia? Deve estar cheia de teia de aranha. Qual foi a última vez que você teve um momento de comunhão com Deus, ou que veio na igreja? Qual foi a última vez que você entrou numa igreja? Que buscou Deus, que veio orar, que veio falar com Deus. Então a gente quer as bênçãos de Deus, mas a gente não quer Deus controlando a nossa vida. Pode abrir já. Olha o que está escrito em Provérbios, irmãos. Eu quero ler. Se quiser anotar no papel para ganhar tempo. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13 diz assim. Presta atenção, o que diz a palavra: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
o que encobre as suas transgressões, seus pecados, nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa, esse encontrará, ou esse alcançará a misericórdia. Então não basta você só confessar, tem que confessar e deixar. Ó Deus, eu pequei, o teu coração, o meu tem que ser Senhor, e eu quero deixar, quero virar as costas para isso. Irmãos, isso que eu estou falando para vocês é tão sério. Eu fui pastor em São Paulo por 15 anos na igreja que eu comecei na minha casa, e nós começamos a abrir outras igrejas, abrimos fora de São Paulo, num outro município, e tinha um irmão lá na igreja, que ele tinha uma família muito bonita, era ele, a esposa, 2 meninas e um filho que já era casado. Esse irmão, ele era um diácono, ele veio da igreja, ele veio de uma outra igreja lá da cidade, e começou a frequentar essa igreja que era a nossa congregação, uma filial, e eu estava sempre lá pregando. O irmão levou a gente no sítio dele, nós fomos no sítio dele, nos terrenos que ele tinha comprado. E aí eu acabei indo embora do Brasil, né? Fui embora, e depois fiquei sabendo que esse irmão tinha ido embora, deixou a mulher dele e os filhos. Sabe por quê? Porque ele tinha uma outra mulher no Nordeste. O cara já tinha uma outra família. Não é que ele se apaixonou, se engafinhou com uma mulher e deixou, não, ele tinha uma família. Como ele viajava muito, a mulher não sabia, então quando ele viajava é quando ele estava com a outra família. E o cara estava comigo dentro da igreja, o cara orava no culto comigo, levantava a mão, às vezes abria culto. Você está entendendo? Como é possível a gente muitas vezes mascarar o pecado? Como muitas vezes a gente pode mascarar uma vida dupla? E Deus está falando para nós aqui nessa noite: tira o pecado, porque o pecado é um ídolo. Tira o pecado, porque o pecado ofende a Deus. Amém? Terceiro, versículo 4, volta lá comigo no texto, para a gente terminar aqui. Então os filhos de Israel, o que eles fizeram? Versículo 4: tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram ao Senhor. E aí, por causa disso, se você continuar o texto, Deus mandou uma perseguição contra os filisteus. Eles correram, o povo do Senhor foi atrás, eles venceram os filisteus e colocaram uma pedra dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Terceiro lugar, quando é que Deus nos leva à vitória? Quando nós servimos a Deus exclusivamente, quando nós servimos a Deus com exclusividade, quando o nosso coração não está dividido. A palavra Baalins é um plural para Baal, e a palavra Baal era usada para as pessoas, antes de ser usada para os deuses daquela época, o deus da fertilidade. A palavra Baal era usada para seres humanos. Olha que interessante, porque a palavra Baal significa Senhor, possuidor e marido. Possuidor, Senhor e marido. Sabe o que Deus está falando? Quando Israel tirou os Baalins, quando Israel tirou os Baalins, sabe o que eles estavam tirando do meio do povo? Os seus senhores. Deus não era o único Senhor do seu povo. Israel estava cheio de dono, Israel estava cheio de senhores. E o que Jesus falou sobre isso, irmãos? Que nós não podemos servir. Nós não podemos servir a dois senhores.
porque havemos de agradar um e desagradar o outro. Em outras palavras, o nosso coração não consegue servir a duas coisas ao mesmo tempo. Nesse exato momento, na minha vida e na sua, você está servindo alguma coisa, ou é a Deus ou é alguma outra coisa. Pode ser o dinheiro, pode ser alguém, pode ser alguma coisa, mas não dá para servir a dois senhores. Quantos estão entendendo aqui o recado de Deus? Amém. Deus precisa ser o único na nossa vida. Ele precisa ser exclusivo na nossa vida. Amém. Por quê? Porque o ídolo, ele vai exigir dedicação da minha parte e da sua. O ídolo, seja ele o que for, vai querer ter o primeiro lugar. Eu quero deixar nessa noite que você pense nisso que eu vou te falar aqui. Quem ou o que você tem amado mais na sua vida que Deus? Com quem você passa mais tempo na sua vida? Irmãos, o mundo sempre vai querer ter o primeiro lugar na nossa vida. Nós já contamos aqui, a minha esposa já contou isso. Tivemos pessoas aqui na igreja que entraram aqui na igreja sem emprego, todo endividado, com a vida toda ferrada, vamos falar o português, claro. Aqui eu não gosto de rodeio, falo o português bem claro. Aqui, se tem um povo que não tem falta de entender as coisas, aqui da graça eterna. A gente fala com todas as letras. Mas assim, chegaram na igreja quebrado, falido. Nós oramos, a igreja orou, Deus abençoou, os dois conseguiram emprego, conseguiram trabalho, conseguiram pagar as dívidas, pagar o que estava atrasado aí da pandemia. Eu dizia, não esquenta, a gente vai ajudar, a gente vai estar junto com vocês. Mas quando conseguiram pagar todas as coisas, sabe o que fizeram? Foram embora da igreja. Essa história se repete todos os dias, não é só aqui não, em todo lugar. Em todo lugar isso está acontecendo o tempo todo. Porque o mundo vai querer ser o primeiro lugar. Aí sabe que a pessoa diz que não tem tempo para vir para a igreja. Antes tinha todo o tempo, agora não tem tempo. Não tem tempo para Deus. Isso o tempo todo está acontecendo. Não é contra mim, é contra Deus. E Deus, se você pegar o livro de Deuteronômio, lá fala, olha, quando você prosperar, quando você enriquecer, não esqueça de onde Deus te tirou. Não esqueça que vocês eram menor, que Deus escolheu não é porque vocês eram grandes, porque vocês eram cheios de virtudes, que vocês eram cheios de talento, não. Vocês eram o menor de todos os povos, mas o Senhor abençoou vocês. Mas não se esqueça do Senhor seu Deus. Quero terminar essa pregação lendo um trecho de não sei se é um poema, é um texto que alguém escreveu, que diz assim: o mais querido ídolo que conheci, qualquer que fosse ele, serviu para me afastar do teu trono e da adoração somente a ti. O mais querido ídolo que conheci, qualquer que fosse ele, serviu para me afastar do teu trono. Se tem alguma coisa ou alguém que está te afastando de Deus, essa alguma coisa ou esse alguém é um ídolo e tem roubado o lugar de Deus na sua vida. Mas que nessa noite nós possamos entender, claro que Deus fica feliz quando a gente desfruta das coisas. Claro que Deus fica feliz quando eu posso, sei lá, trocar o meu carro. Você quer comprar uma casa, não tem problema nada com essas coisas. E você conseguir
um emprego melhor, graças a Deus. Se você vier aqui e falar, pastor, eu consegui uma promoção, que nem o Jonas, né, foi promovido, nós nos alegramos com a promoção do Jonas. Mas sabe o que é muito triste? É quando as pessoas deixam que essas coisas, ao invés dela desfrutar das coisas, as coisas se tornam mais importantes do que Deus. Aí perdeu a bênção. Aquilo que era para ser alegria, deixa de ser alegria. Aquilo que deveria ser um motivo, né, de você se alegrar, se torna um competidor de Deus. E nós não podemos aceitar que nada venha competir com Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Irmãos, esse é um momento